Então, nesta aula, nós vamos trabalhar com as derivadas das funções trigonométricas. Nós temos aqui as funções trigonométricas, que é a função tangente, a função secante, cossecante e cotangente. Tangente é a função seno sobre cosseno. Secante é o inverso da função cosseno. Cossecante é o inverso da função seno. E, por último, nós temos que a cotangente é o inverso da função tangente. X, aqui é o ângulo, que nós poderíamos ter chamado de qualquer outra variável. Primeira coisa que nós vamos lembrar é que a derivada da função seno é cosseno e a derivada da função cosseno é menos seno. Nós vamos também relembrar a fórmula da derivada do quociente. Nós temos que, se f de x é dado pelo quociente da função g de x sobre h de x, a regra do quociente afirma que a derivada da função f, eu vou omitir aqui o x, então vou colocar só f', vai ser igual à derivada do numerador vezes o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador sobre o denominador ao quadrado. Eu posso chamar o numerador como sendo o primeiro e o denominador como sendo o segundo. Então, ficaria a derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo sobre o segundo ao quadrado. Quando nós observamos as funções trigonométricas, nós percebemos que, por se tratar de uma função quociente, nós vamos ter que aplicar a regra do quociente para derivar essas funções. Então, vamos começar derivando a função tangente. Então, nós temos aqui que, dada a função tangente de x, derivar essa função seria o mesmo que derivar a função seno de x sobre cosseno de x. Então, aqui nós vamos aplicar a regra do quociente, lembrando que a derivada de seno é cosseno e de cosseno é menos seno. Então, aqui nós teremos derivada do primeiro, então a derivada de seno é cosseno, vezes o segundo, então vezes cosseno, menos o primeiro, que é seno de x, vezes derivada do segundo, derivada de cosseno, é menos seno, sobre o segundo ao quadrado. Então, sobre cosseno de x ao quadrado. Efetuando aqui as multiplicações, nós podemos obter que cosseno de x vezes cosseno de x é cosseno de x elevado ao quadrado, que também pode ser reescrito da seguinte forma: cosseno ao quadrado de x, ou seja, a função cosseno de x está elevada ao quadrado. Então, eu posso escrever tanto dessa forma quanto desta forma. Aqui, menos com menos, mais. Seno de x vezes seno de x é seno de x ao quadrado, que é o mesmo que escrever seno ao quadrado de x, sobre cosseno ao quadrado de x. Nós temos que, para qualquer valor do ângulo, que aqui nós estamos denotando pela letra x, nós temos que cosseno ao quadrado do ângulo mais seno ao quadrado do ângulo sempre vai ser igual a 1. Então, vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Só que isso aqui eu posso reescrever como sendo 1 sobre cosseno
de x ao quadrado. Por quê? Porque quando você tem uma fração elevada à potência 2, isso aqui vai ser o numerador elevado ao quadrado sobre o denominador elevado ao quadrado. Então, 1 ao quadrado, 1, cosseno de x elevado ao quadrado, cosseno ao quadrado de x. Só que nós temos que 1 sobre cosseno de x é secante de x. Nós temos essa identidade aqui. Então, secante do ângulo é igual a 1 sobre cosseno do ângulo. Então, aqui ficaria secante de x ao quadrado, que é a mesma coisa de secante ao quadrado de x. Então, nós temos que a derivada de tangente é igual a secante ao quadrado. Tá? Então, nós provamos que a derivada de tangente de x é igual a secante ao quadrado de x. Nós vamos continuar fazendo a mesma demonstração, utilizando a regra do quociente para mostrar, para calcular a derivada agora da função secante de x. Tá? E nós vamos mostrar que a derivada de secante de x é igual a secante de x vezes tangente de x. Tá? Ou tangente de x vezes secante de x. A ordem aqui não importa. Então, nós vamos começar reescrevendo quem que é a função secante de x. Nós temos que a função secante de x é 1 sobre cosseno de x. Então, é o inverso da função cosseno. Aplicando aqui a regra do quociente, nós temos que ficará a derivada da primeira, derivada de constante é zero, vezes a segunda função, menos a primeira, vezes a derivada da segunda, derivada de cosseno é menos seno, sobre a segunda ao quadrado. Então, sobre cosseno ao quadrado de x. Nós temos aqui que zero vezes qualquer coisa é zero. Então, aqui sobrou menos com menos mais, 1 vezes seno de x, seno de x, sobre cosseno ao quadrado de x. Esse quociente nós podemos reescrevê-lo colocando da forma seno de x sobre cosseno ao quadrado de x é o mesmo que escrever seno de x sobre cosseno de x. Então, nós podemos decompor esse quociente como produto de dois outros. Então, seno de x sobre cosseno de x vezes 1 sobre cosseno de x, que é igual, seno sobre cosseno é tangente de x, 1 sobre cosseno de x é secante de x. Então, nós temos que a derivada da função secante é tangente de x vezes secante de x. Ou, de igual modo, eu posso dizer também que é secante de x vezes tangente de x. Agora, nós vamos derivar a função cossecante de x. Nós temos que cossecante de x é o inverso da função seno. Então, isso aqui é o mesmo que reescrever colocando 1 sobre a função seno de x. Então, derivar a função cossecante é o mesmo que derivar a função 1 sobre seno de x. Então, aplicando a regra do quociente, a derivada da primeira, que é zero, vezes a segunda função, menos a primeira, vezes a derivada da segunda, a derivada de seno é cosseno, sobre a segunda ao quadrado. Então, sobre o denominador ao quadrado. Zero vezes qualquer coisa é zero. Aqui nós vamos obter, então, cosseno de x sobre seno ao quadrado de x, isso aqui multiplicado por menos 1. E decompondo, nós podemos reescrever como sendo menos cosseno de x sobre seno de x
vezes a função 1 sobre seno de x, que é o mesmo, então, que menos cosseno de x sobre seno de x. Então, aqui nós temos o inverso da função tangente, que é a função cotangente, vezes o inverso da função seno, que é a função cossecante. Então, aqui a função cossecante. Cossecante de x. Então, nós temos que a derivada da função cossecante é menos cotangente vezes cossecante. E, por último, nós vamos calcular a derivada da função cotangente. Então, nós temos que a função cotangente é a função cosseno sobre seno. Então, derivar a função cotangente é o mesmo que derivar a função cosseno de x sobre seno de x. Quando nós aplicamos a regra do produto, vai ficar a derivada da primeira, que é menos seno de x, vezes a segunda função, que é seno, menos a primeira, vezes a derivada da segunda, derivada de seno é cosseno, sobre a segunda ao quadrado. Então, sobre seno ao quadrado de x. Aqui nós temos menos com mais menos, então fica menos seno ao quadrado de x, menos com mais menos, cosseno de x vezes cosseno de x, cosseno ao quadrado de x, sobre seno ao quadrado de x. Nós podemos colocar este sinal de menos em evidência, ficará menos, que multiplica seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, sobre seno ao quadrado de x. Nós já sabemos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x para qualquer valor do ângulo x, isso aqui vale 1. Então, daqui nós obtemos que ficará menos 1 sobre seno ao quadrado de x. Então, isso aqui é igual a menos, que multiplica 1 sobre seno de x ao quadrado, que é igual a menos 1 sobre seno de x é cossecante de x, então vai ficar menos cossecante ao quadrado de x. Até a próxima aula.